Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristiana. E esta semana começamos com investigações sobre a formação estelar na icónica nebulosa Cabeça de Cavalo. É verdade, olha, e se nós na semana passada terminámos o programa com um coelho, nós agora começamos esta com um cavalo, quase parece zoologia e não propriamente astronomia. Mas tens toda a razão, é icónica a imagem que se segue da nebulosa de Cabeça de Cavalo, que é esta que nós estamos a ver, e que é apenas um mosaico mais pequenininho, de um contexto muito maior. Ela está inserida na chamada nuvem molecular gigante de Orion B e que tem massa suficiente para criar até cerca de 30 estrelas semelhantes ao nosso Sol. E a nebulosa da Cabeça de Cavalo marca, no fundo, uma espécie de uma fronteira entre uma zona muito mais fria, que tem todos os materiais necessários para criar estrelas, e uma outra zona que é em si já uma maternidade, onde já nasceram poderosas, enormes estrelas. E um grupo de investigadores utilizou o telescópio Sofia, que é um telescópio muito interessante, que é praticamente um telescópio colocado num avião e que, portanto, voa para retirar imagens do cosmos. E, portanto, utilizou o Sofia para testar uma teoria que este grupo de investigadores norte-americanos tinham sobre a própria nebulosa de Cavalo. Ora bem, se é uma nebulosa, então aquilo é sobretudo constituído por poeiras e por gás. Poeiras e gás são precisamente os elementos para a formação de estrelas. E tendo ali à volta estrelas extremamente jovens, extremamente agressivas do ponto de vista energético, o que é que eles pensaram? Será que essa radiação poderosa das estrelas jovens conseguem de alguma forma comprimir o gás que está dentro da nebulosa de Cabeça de Cavalo e ser a própria nebulosa de Cabeça de Cavalo uma maternidade estelar? É que as estrelas estão à volta, criam uma onda de íons altamente destrutiva. E os resultados são particularmente interessantes, que dizem o seguinte: de facto consegue comprimir, tornando o gás mais quente no interior da Cabeça de Cavalo, mas não o suficiente para criar novas estrelas dentro desta nebulosa de Cabeça de Cavalo. Por outro lado, se esta nebulosa de Cabeça de Cavalo não fosse tão densa como é, a radiação destas estrelas jovens destruiria por inteiro a própria nebulosa de Cavalo e também os materiais que estão lá dentro que podem originar novas estrelas. E, portanto, o que diz a primeira parte deste estudo é que a formação estelar é autolimitativa. Ou seja, quando nós temos uma maternidade estelar, quando nós assistimos ao nascimento de estrelas grandes, poderosas, que emitem radiação extremamente nociva, elas, no fundo, estão a criar a sua maternidade, mas também a destruir a possibilidade de, à volta, poderem nascer outras estrelas. E, portanto, esse é um dos estudos, uma parte dos estudos desta observação. Um outro estudo dedicou-se a estudar como é que é feita a circulação deste gás dentro da própria nebulosa do Cavalo. Porque os astrónomos, utilizando obviamente todos os estudos de termodinâmica que nós temos, tentaram perceber como é que é feita aquela circulação e chegaram a outra conclusão interessantíssima, que é: aquilo é demasiado caótico para entrar em qualquer teoria que nós tenhamos sobre a circulação de gás e poeira dentro de uma nebulosa. E, portanto, são necessárias mais observações para perceber a própria estrutura, a própria geometria da nebulosa de Cabeça de Cavalo, mas também como é que é feita a circulação lá dentro. E olha, de poeiras de uma nebulosa para outro tipo de poeiras, porque também foi revelado nestas últimas semanas observações feitas pelo instrumento Sphere, que está no Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, e estas poeiras são outro tipo de poeiras, mas também funcionam como maternidades, autenticamente. E então o que é que nos contou estas observações, que são aquelas que nós estamos a ver neste momento? Isto, Cristiana, que nós estamos a ver são autênticas fraldas de planetas, bebés. Nós já estamos habituados a conhecer estas imagens, são discos de poeira à volta das estrelas e que denunciam precisamente a formação de novos planetas. Esta coleção autenticamente divulgada pelo Observatório Europeu do Sul permite-nos mostrar que a própria geometria também destes anéis de poeira é muito diferente, até mesmo de acordo com o ângulo pelo qual estamos a olhar. E temos desde este tipo de disco que estamos a ver, como autênticos hambúrgueres espaciais, que nós por acaso até já mostramos nesta rubrica, e portanto este conjunto de observações, que são os mais refinados até ao momento sobre discos de poeiras, no fundo fraldas de exoplanetas, mostra-nos como presente uma diversidade extraordinária a formação de sistemas planetários. Dito de outra maneira, quando olhamos para estas imagens, estamos a olhar para aquilo que terá sido eventualmente o nosso próprio sistema solar. Há mais de 4 mil milhões de anos,
quando se formou à volta do Sol. Portanto, mais do que imagens bonitas e até filosoficamente interessantes, isto é também ciência que nos mostra o que foi o passado do nosso próprio Sistema Solar. Miguel, temos agora uma estrela morta rodeada de luz e também o despertar de um magnetar. É verdade. Vamos até à constelação de Tucana, ou melhor, olhar para aquela direção. Foi isso que fizeram um grupo de astrónomos. E porquê é que eles olharam para esta zona que nós estamos a ver nestas magníficas imagens? Porque havia ali um ponto cristiano, aquilo parecia mesmo uma autêntica caça ao tesouro. Um ponto que eles denominaram como P1, que estava a exibir uma espécie de uma construção de um anel de matéria que se estava a expelir à volta precisamente desse ponto P1. E, como é óbvio, quando acontece um evento deste tipo, os astrónomos ficam imediatamente curiosos. E então recorreram a vários tipos de observatórios, nomeadamente, uma vez mais, o VLT, no Chile, e nesta galáxia vizinha, a 200 mil anos-luz de distância, estamos na pequena nuvem de Magalhães, que é uma das galáxias anãs da nossa própria Via Láctea, eles continuaram a descodificar melhor este pontozinho, ali esta zona que nós estamos a ver. E então o que é que eles descobriram? Eles descobriram que aquele P1 batia certo com outras observações feitas por outros observatórios e que indicavam algo muito mais interessante. Aquilo era uma estrela de neutrões. A primeira estrela de neutrões encontrada fora da nossa galáxia, envolta ainda por uma autêntica nuvem de poeira. E isto mostra-nos o remanescente de uma estrela que explodiu, entre aspas, há cerca de 2000 anos. O resto uma supernova, o resto uma estrela de grande massa. E esta notícia é particularmente interessante, esta descoberta é particularmente interessante porque mostra-nos que foi utilizado um instrumento do Observatório Europeu do Sul para nos dizer que há ali qualquer coisa de engraçado, de interessante para se identificar. E então o que acontece geralmente em ciência e em observações deste tipo, foram imediatamente convocados alguns dos outros telescópios mais poderosos para descodificar ainda mais, no fundo fazer isto que nós estamos a ver neste vídeo, um zoom ainda cada vez mais aproximado e noutros comprimentos de onda sobre esta estrela. É que ainda por cima, aquilo emanava sobretudo no comprimento de onda do raio-x. Estávamos perante um objeto com um campo magnético fraquinho. E, portanto, à medida que os astrónomos foram montando o puzzle de informações dadas por vários telescópios, chegaram, então, a esta compreensão sobre uma estrela de neutrões. A primeira que se conseguiu identificar fora da nossa Via Láctea. Mas vamos continuar com estrelas de neutrões, porque tu falaste, e muito bem, de uma magnetar. E estarás a perguntar, certamente, Miguel, o que é uma magnetar? Pois bem, uma magnetar é uma prima, digamos assim, muito mais rara das próprias estrelas de neutrões. Nós podemos ter estrelas de neutrões, os remanescentes de estrelas de grande massa, depois das supernovas. Quando as estrelas de neutrões rodam muito rapidamente sobre si próprias, temos pulsares. Os pulsares têm um campo magnético poderoso. Quando nós temos estrelas de neutrões com campos magnéticos que são cerca de 1000 vezes mais poderosos do que um pulsar, temos então um magnetar. E o magnetar, Cristiana, são autênticos monstros magnéticos. Têm uma força magnética tão forte que a própria estrela em si pode ficar despedaçada pela ação desse campo magnético. E esta notícia que nós apresentamos hoje é particularmente interessante porque em 2015 este magnetar estava caladinho, estava quieto, estava a dormir, digamos assim. E a felicidade dos astrónomos é que, agora em abril do ano passado, e utilizando novamente uma armada de telescópios, desde o Chandra, o Swift, observatórios terrestres lá em cima, conseguiram descobrir, conseguiram medir autenticamente, olha, até mesmo radiotelescópios como este na África do Sul, conseguiram registar o despertar desta magnetar. Subitamente, ela acordou. E este tipo de eventos é particularmente interessante porque nós só conhecemos perto de 2 dúzias de magnetares na nossa própria Via Láctea. Apanhar a altura em que o magnetar acorda é, por isso, também um tiro de sorte do ponto de vista astronómico. E, portanto, está a fornecer, isto é uma ilustração do que será um magnetar, e, portanto, esta observação está a dar informações aos astrónomos sobre como é que estes monstros magnéticos são das estruturas mais poderosas do ponto de vista do seu campo magnético, evoluem ao longo do tempo. É um tiro de sorte, mas olha, em ciência também é preciso um bocadinho de sorte. E para terminar a última fronteira, temos o inferno vulcânico de uma pisa esférica, portanto, é esse o tema final. A pisa esférica, porque a primeira imagem que nós vamos ver é uma imagem que permite mostrar aquilo que parece ser uma lua que à superfície, olha, isto parece autenticamente uma pisa. Ui, mas é uma pisa um bocadinho escaldante. Estamos perante Io, uma das luas mais próximas das inúmeras luas de Júpiter,
E esta é uma imagem da Galileu que nos mostra como é que Io é absolutamente diverso do ponto de vista geológico, do ponto de vista da sua superfície. E porquê é que é absolutamente diverso e muito quente? Pela imagem que nós vamos ver a seguir, que nos foi fornecida esta semana pela Juno, a sonda da NASA que está na zona em Júpiter. Então olhou para Io e, Cristiana, nesta imagem que nós estamos a ver, é uma imagem de infravermelhos, de Io. Cada pontozinho mais brilhante que estás a ver corresponde a um vulcão ativo em Io. E o que nos mostra esta imagem, tirada pelo instrumento GIRAM, é que nós sabemos que Io tem cerca de 400 vulcões, 130 deles estão ativos. E o que nos mostra esta imagem é que conseguiram contabilizar ali, naquele instante, mais de 60 vulcões ativos. Vulcões que têm uma temperatura da ordem dos 1300 graus Celsius. E, portanto, não deixa de ser uma imagem muito curiosa. Depois temos falado sobre nebulosas de cavalo, de poeiras, de tantas estrelas e galáxias. Uma imagem planetária, neste caso de uma lua, que é absolutamente o sítio mais vulcânico do nosso próprio sistema solar. E, portanto, Io continua a despertar o interesse por esta ação vulcânica, que é dada, sobretudo, por estar tão próximo de Júpiter, e as marés gravitacionais criadas por Júpiter nesta pequenina Lua fazem com que o seu interior seja constantemente abalado. E o abalo sísmico, no fundo, criado no seu interior, dá origem, no fundo, a esta autêntica cascata de vulcões, que tem vulcões praticamente a toda a hora. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Cristiana. Esta hora fazemos uma pausa. Voltamos já a seguir para atualizar a informação. Até já.